Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, entendermos o propósito, a vontade de Deus, entendermos sua obra em nossas vidas e entendermos que o reino de Deus não se trata de religião, mas se trata de um entendimento, de uma compreensão do que Deus fez, do plano da vontade de Deus para as nossas vidas e da convicção, um ato de fé, de que Ele nos fez nova criatura como prometido, deu-nos um novo coração para que pudéssemos viver segundo a sua vontade. Por isso, a contaminação das pessoas não é algo que vem do externo, não é algo que comemos, não é algo que fazemos, mas é o entendimento que somos contaminados e contaminamos as pessoas por aquilo que procede do coração. E a gente precisa entender isso. Jesus fala sobre isso lá em Marcos, no capítulo 7, do verso 21 ao 23. Ele diz assim: porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, a imoralidade, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Nós precisamos compreender isto. É extremamente importante entendermos que a verdadeira contaminação que desagrada a Deus não está nos aspectos externos, nem nas regras que muitas vezes obedecemos, ou nos dias que guardamos, ou nos alimentos que não comemos. Isso não tem problema nenhum. Podemos comer ou não comer, guardar ou não guardar dias. A questão da contaminação é aquilo que procede do nosso coração. Nós precisamos entender o propósito de Deus, a vontade de Deus e a obra que Ele realizou em nós. Cristo morreu por nós. Ele morreu, sendo nós ainda pecadores, nós estávamos ou estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, na sua misericórdia e graça, envia seu Filho para morrer por nós, em nosso lugar, para que o seu sacrifício pudesse ser a oferta de justiça, do repartir da sua vida conosco, para que nós pudéssemos, mediante o seu sacrifício, pelo arrependimento de uma vida contrária à natureza e à vontade de Deus, pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então devemos nos sujeitar à sua vontade, reconhecer que somos pecadores, indignos e incapazes de fazer qualquer coisa para alcançar a vida e a misericórdia de Deus. Mas ela é nos oferecida, é nos ofertada pela obra de Cristo. O que nós precisamos entender é que a cruz, para nos reconciliar, para nos fazer nova criatura, foi algo planejado muito antes da fundação do mundo. Foi algo que Deus estabeleceu. Cristo já estava planejado para que nós pudéssemos ser feitos à imagem do Filho. Ele nos concede um novo coração, dá-nos da sua vida, faz-nos participantes da sua natureza e nos capacita, nos habilita para podermos rejeitar as paixões humanas. A contaminação procede da natureza humana, do coração humano, que é mau, que tudo o que deseja é demoníaco. Não tem nada a ver com a vontade de Deus nem o querer de Deus. E observamos pequenos fatos, pequenas atitudes que estão no mesmo pé de igualdade e que isso é que faz mal. Precisamos entender o que significa amar como Cristo, pois amar como Cristo implica em fazer da nossa vida uma oferta em favor do outro para que o outro conheça o Pai, compreenda, cresça, amadureça e viva a sua vontade e ensine outros a viver da mesma maneira. Mas enquanto perdurar em nós aquela vontade ou achar que podemos fazer o que queremos, do jeito que queremos, quando queremos, da maneira como queremos, isso implica que somos imaturos
que vivemos segundo o pensamento natural e que não conhecemos Deus. Precisamos conhecer da sua vontade. Jesus, na sua oração, diz que a vida eterna está em conhecer o Pai. Precisamos conhecer. Para entender que temos que rejeitar o pensamento natural. Não podemos ser escravos dos nossos desejos, das nossas paixões. Fomos libertos disso. Para servirmos a justiça, para sermos como Cristo diante das pessoas. Por isso, aspectos como imoralidade, como mentira, como inveja, calúnia, ou até mesmo o agir sem pensar, ou falar sem pensar nas consequências disto, ou do impacto que isto terá na vida das pessoas, é extremamente crucial. Isso estamos falando das pequenas coisas que nós achamos, mas que ele coloca no mesmo pé de igualdade com a imoralidade sexual, com o roubo, com os crimes de morte, com o adultério e a avareza. Para você ver, tudo debaixo do mesmo pé de igualdade. Tudo isso é que contamina, que faz mal. Precisamos entender que nós, como filhos de Deus, feitos novas criaturas que recebemos do Espírito, que somos morada do Espírito, nós como família, como corpo inseridos na família de Deus, pedras vivas do templo que Deus está construindo, nós precisamos entender. Não estamos aqui para servir a nós, nem a nossa vontade, nem o nosso desejo. Por isso não estamos aqui para contaminar e nem ser contaminado ninguém. Muito pelo contrário. Somos instrumentos de salvação, de reconciliação. Por isso, não podemos viver segundo a paixão humana, fazendo o que achamos que queremos, o que desejamos, nem segundo os nossos pensamentos e desejos. Precisamos pensar na consequência dos nossos atos, de nossas palavras na vida das pessoas. Pois elas precisam conhecer Deus. E não existe outra maneira de conhecer Deus que não vivendo como Cristo, fazendo da própria vida a oferta. E nós precisamos fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Somos instrumento para revelarmos Deus ao mundo, manifestar a sua graça e a sua justiça. Devemos agir como Cristo. A nossa maturidade está no corrermos, nos empenharmos no sentido de revelarmos Cristo, compreender a obra que Deus fez, o que Ele fez em nós, para que nós possamos fazer segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Que a gente possa entender isso e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.